Mas eu quero dizer a você, ouvinte, a vocês também que estão aqui, toda pessoa que ela se sente ofendida, não importa se foi abuso, se foi alguém que tirou a vida de um ente querido, eu já vou falar de coisa forte. Não importa qual... Deixa eu te interromper, pastora. A gente, na verdade, entramos no ar agora, ao vivo. Ok. Né? Estamos ao vivo agora. E glória a Deus pela sua vida que está aí nos acompanhando. Né? Vamos aí, mais uma vez, Valdice, boa noite. Olá, boa noite a todos. Uma falha técnicazinha aqui, mas está tudo certo. Tá tudo, afinal, hoje é o dia do perdão. Perdão, perdoe. Vamos logo exercer. Parece até que foi de propósito. Vamos logo exercer né, esse perdão aí, né? Pois é, gente, então, olha, é um tema muito bom, né? Hoje é dia 13, né? 13º episódio do podcast. Então é dia de liberar perdão, é dia de graça, né? E hoje estamos com uma convidada muito especial para todos, principalmente para mim, né? Para todos. Pastora Rose, graça e paz, seja bem-vinda. Graça e paz, pastor Renato, bispo José Valdice e a todos os ouvintes, uma boa noite. Pronto, vamos começar aí como de praxe, pedindo para a senhora se apresentar. Quem é Rosilândia Gil? Rosilândia Gil é, acima de tudo, serva do Deus Altíssimo. Glória a Deus. É pastora, esposa do bispo José Valdice, que está aqui na minha frente, né? Eu tenho o grande privilégio de ter esse homem de Deus, né, como meu esposo. Glória a Deus. Glorifica a Deus por isso. Sou também mãe de Diego e de Ingrid, 2 filhos abençoados que o Senhor nos presenteou. E vó de Bernardo e de Iane Vitória. Olha aí. E sou também professora aposentada, né? Pós-graduada e também funcionária pública do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Glória a Deus. E amiga do podcast e amiga do pastor Renato e do bispo José Valdice. Participante assídua, né, dos podcasts, sempre está aí mandando as perguntas, mandando as opiniões. Hoje é dia do povo apertar, né? Então ela sempre manda as perguntas lá. Hoje é dia da gente perguntar, né? E vamos logo começando a perguntar. E aí, pastora, perdão, quando a gente fala de perdão, é fácil perdoar? E não é fácil perdoar, pastor Renato. E eu já quero começar dizendo para o ouvinte que eu não vim aqui te dizer que é fácil perdoar. Exatamente eu que passei 5 anos para dar um perdão e sentindo maior dificuldade, muita dor, muito choro, cada vez que tocava no assunto me doía mais, magoava mais, o sentimento era terrível, era amargura, era falta de paz, era falta de sono, tristeza, já estava entrando até em um processo depressivo. Tudo que você imaginar. Então, perdão, eu vim te dizer, não é fácil, mas eu quero te dizer, é possível. Para pimentar, então, perdoar é esquecer? Não. Perdoar não é esquecer, afinal, bispo, se disser que é esquecer, então nós estamos dementes. Perdoar não é esquecer, nós vamos lembrar sempre. Gostei dessa analogia aí. Isso. Mas eu quero te dizer que há uma diferença de quando nós estamos ainda doentes, que eu chamo que eu estava doente, era uma doença, e é doença, viu, gente? Sério. Isso. Porque ele termina sendo machucando, tanto na parte física como na psíquica. Somatiza. Somatiza. Então, uma coisa é muito séria, que termina trazendo muitos problemas, né, estomacais, doenças cancerígenas, coração e tantas outras, como também os ossos. Então, já está constatado isso aí, pela ciência. Então, perdão não é fácil, eu senti muita dificuldade, mas eu não tenho receita pronta, mas juntos nós vamos, com certeza, através da palavra, que é ela que nos vai dar respaldo, nós vamos encontrar a forma como conseguirmos perdoar. Vamos apimentar mais ainda. E desculpar e perdoar. A gente... Diferença. Tem diferença? Tem diferença. Isso, pastor Renato? Tem diferença. Desculpar e perdoar. Porque a gente ouve muito, né, no cotidiano, no dia a dia, né, as pessoas dizem, me desculpe. Você pouco ouve falar de perdão. Né? Porque dependendo do tipo de situação, caberia o perdão e não a desculpa. Mas no contexto bíblico, como é que a gente entenderia quando
né, pastora? Poderíamos desculpar e quando teríamos que perdoar. Há uma diferença nisso aí. Quando a gente diz desculpa, é uma coisa, um ato muito mais simples. Mas quando a gente causa dor, mágoa, raiva, um sentimento desse tipo, um sentimento que eu considero que é um sentimento ruim. Ruim, que causa dor, que causa choro, que causa angústia, que causa tudo isso, não cabe desculpas. Desculpa não é perdão. Muito Perdão vai muito mais além do que desculpa. Ainda tem mais essa que eu queria dizer a vocês. Tem gente que diz assim, me perdoe aí se eu fiz algo com você. Genérico. Olha pra cá, genérico. Exatamente como eu coloquei. Genérico. Duas coisas. Além de genérico, ele nem assume a culpa. Exatamente. Ele não assume que cometeu o erro, não está assumindo, ainda diz se é que. Então ele não acha que ele fez nada. E ele quer que você perdoe dessa forma. Então, perdão ou desculpas totalmente antagônicos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Desculpa é algo muito mais simples. Eu te toquei aqui sem querer. Pastor Renato, me desculpa. Agora o perdão, eu te feri, eu te machuquei, eu te magoei. Não dá para ser apenas desculpa, não. Aí eu vou pegar 2 ganchos da senhora aí, da sua fala, sobre a questão do... Primeiro, a palavra desculpa, né? A palavra desculpa, você está tirando a culpa. Né? Você está pegando, a culpa de alguém, o dolo, dizendo assim, olha, você não tem mais esse dolo, você não tem mais essa culpa, você não carrega mais essa culpa. Mas, na fala da senhora, a gente observou 2 coisas que as pessoas dizem no cotidiano. Assim. Primeiro, me perdoe por qualquer coisa. Então, assim, o processo de perdão, a gente pode entender que passa por um processo de entendimento de que cometeu algo que, primeiro, do ponto de vista de quem machucou alguém, e do ponto de vista de quem recebeu aquilo, dizendo assim, cara, aquilo que você falou me tocou. Porque às vezes a pessoa fala alguma coisa e não... Do ponto de vista de quem está falando, falou alguma coisa e não percebeu. Ou falou por ingenuidade, enfim, aí tem várias nuances aqui. Mas no ponto de vista de quem recebeu aquela palavra, aquela atitude, ela foi machucada. Então, pelo que a gente está conversando aqui nesse início, a gente está deixando claro de que o perdão passa por um processo de entendimento. Reconhecimento. A palavra é essa, né? De que realmente magoei, de que machuquei, e por isso eu preciso pedir perdão de verdade, de coração, àquela pessoa. E esse além da questão do pedir, do reconhecer, como a gente falou assim, além de saber que foi, se dirigir à pessoa. Como é que a senhora avalia hoje, e Valdice também, para a gente ampliar essa temática, o perdão na prática? Porque a gente diz assim, numa conversa, por telefone, ou num bate-papo, eu te perdoei. Mas esse perdão na prática, como é que a senhora observa, tem visto, teve experiência, aconselha? Como é que esse perdão na prática, ele existe? Pronto, eu vou começar pela experiência que eu vivenciei. Olha, pastor Renato, quando eu me tornei cristã, eu pensava que eu era cristã. Eu já vou dizer dessa forma. Talvez o ouvinte vai ser sobrar. Ela pensou que era cristã? Sim, durante 5 anos eu pensei que eu era cristã. Mas eu ainda não era cristã. Eu era crente. Eu aceitei Jesus, eu acreditava em Jesus e acredito, mas eu ainda não tinha me tornado cristã. Eu descobri isso. Se tornar cristã vai muito mais além disso. Aí quando eu descobri que tinha dentro de mim esse sentimento e que ia de encontro aos ensinamentos de Cristo, as orientações dele, eu digo, está tudo errado. Eu estou dizendo aqui que eu sou cristã, que eu sou seguidora de Cristo, que eu sou embaixadora do reino e que eu levo a palavra de Cristo, que eu anuncio Cristo e eu estou fazendo diferente do que ele ensina, do que ele orienta, do que ele ordena. Então eu não estava conseguindo, e aí eu entrei naquele conflito de que eu sentia a necessidade de perdoar, já tinha consciência que era necessário perdoar, mas eu achava que eu só ia perdoar quando eu sentisse desejo, quando eu sentisse vontade. E aí eu descobri perdão é uma atitude, né? É uma atitude, é uma decisão, não é um sentimento, não é um desejo, não é uma vontade, não é na hora que eu senti vontade, não. Eu devo perdoar, é necessário perdoar,
por várias razões. Isso precisa ser rápido. Várias Porque razões. quanto mais tempo você leva sem perdoar, mais preso você fica. Isso, eu Não. entendi que eu estava ligada à pessoa que me ofendeu, então eu entendi que eu estava dormindo, eu estava acordando, eu estava trabalhando 24 horas com aquela pessoa ligadinha a mim. Do lado. E eu comecei a entender, eu preciso me desligar dessa pessoa. Carregando nas costas, Estava uma carregando mochila. peso, exatamente. Está parecendo um peregrino. Uma- Peso, É, que não era exatamente. meu, e eu precisava me desvencilhar daquele peso, só que eu não estava conseguindo. Eu até comecei eu preciso dessa forma. Eu sabia que eu precisava, já tinha a consciência que precisava, mas eu não estava conseguindo. E foram 5 anos de sofrimento, e a gente vai falando, mas isso aí, no decorrer, apesar de ouvir muitas ministrações acerca do perdão, apesar de, meditando na palavra, ouvir tudo sobre perdão, e eu não estava conseguindo perdoar. E eu entendi, a partir do momento, um dia lendo ou meditando no Pai Nosso, me chamou a atenção, tem uma condição aqui tem um se eu não perdoar, eu não vou ser perdoada. A senhora falou uma coisa que é muito pertinente em relação à vida cristã. Esse é um podcast cristão, muitas pessoas nos assistem, mas a nossa base de fé aqui é a Bíblia. E como base de fé, a gente pega a palavra do Senhor Jesus, que ele ensina como orar no Pai Nosso. Exato. E a primeira receita dele, essa condicional que a senhora falou, ele diz assim, olha, perdoa na mesma medida, Isso. né, que nós vamos Ser perdoado. Exatamente. Então a gente estabelece uma relação dizendo assim, olha, eu vou perdoar na mesma medida que eu quero ser perdoado. eu vou ser, é o contrário, né? Diga. Pai, perdoa, né? Para que a gente deu um branco agora esse Mateus 6. Que eu possa ser perdoado. 6,14. Vá. Ele disse, né? Foi perguntado, né? Como devia orar, e ele diz, orareis assim. Aí vamos pegar o 12. Aí ele disse, e perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Olha, assim como. É Olha, proporcional. ouvinte, é proporcional. Eu vou fazer aquilo que eu quero que ele faça. Ou seja, também, igualmente, na mesma medida. É isso que está falando aí. Amém, pastor? Aí quando chegou no verso 14, ele diz, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também, né? Vosso Pai Celeste assim vos perdoará. Mas quando chega no 15, aí a coisa pega. Olha o que ele diz no 15. Mas se não perdoares uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoarás as ofensas. Aí eu entendi tudo. Eu digo, se eu perdoar, eu vou ser perdoada. Se eu não perdoar, eu não vou ser perdoada. E quem é que não precisa do perdão? Quem é o ser humano? Quem é a questão que não depende do perdão de Deus? Aí eu vi que a coisa, que eu estava caminhando. Nessa hora eu teria que ter uma sonoplastia aqui da música do Pânico, porque o perdão diz respeito à salvação, pelo que a Bíblia está dizendo. Com certeza. Né? Então, assim, as pessoas querem ser salvas, querem ter uma vida com Cristo, confessam Cristo, querem o céu, querem a eternidade. Mas não querem perdoar. Mas não querem perdoar. Né? E aí? E aí? E aí, meu pastor? E aí não estão cumprindo também um mandamento, um dever, uma obrigação, uma ordem do Senhor, quando ele disse em Mateus, né? Ou em João 13:34, quando foi questionado, né? Ele disse um novo mandamento dos dois, o próprio Jesus dizendo, qual é o mandamento? Que ameis uns aos outros. Aí eu digo, eu estou fazendo tudo diferente. Ele está mandando eu perdoar e eu não estou. Quando chegou também em Mateus 22... Agora, rapidinho, antes da senhora avançar, a senhora colocou uma nova palavra aí que foi o amor. Isso. Então, existe uma relação estreita entre o perdão e o amor. Né? Quem ama, perdoa. Né? Então, quem não perdoa é porque Não ama. Né? Essa própria relação do Senhor diz assim, como é que pode você dizer que me adora, que eu sou espírito, e as pessoas que estão ao seu lado, que convivem com você, você vendo, você tem a incapacidade de perdoar. Né? Como é que a gente colocaria o amor? Né? Como é que a gente, na prática, vivencia esse amor em relação ao perdão? Porque se a gente colocar assim na prática do dia a dia, o primeiro sentimento que vem é o ódio. Exatamente. Não é o amor. Então, a gente teria que trocar. Né? Então, a primeira coisa é trabalhar essa troca. Né? Substituir. Do ódio pelo amor. E como é que isso pode acontecer? Porque cada vez que, quando você está magoado, quando você está ferido,
cada vez, nós não vamos entrar aqui no mérito qual foi o tipo de ofensa. Sim. Como eu já falei no início, qualquer tipo de ofensa para você, a sua pode ter sido desse tipo, a do bispo Evaldo daquele, um foi traição, um foi injustiça, áreas um foi diferentes. injúria, um foi calúnia, outra foi abuso, não importa qual foi a razão. Todos eles, como eu disse antes, vão ser vistos da mesma forma. Então, cada vez que lembrar, vai vir a dor, vai vir a mágoa, vai vir um ódio, vai vir um sentimento. Tem gente que chega a ter, sabe, até náuseas. Náusea, eu creio nisso. Náuseas. Me dava dor estomacal, tirava o sono, tirava a fome, tudo é muito ruim. Então, não é fácil. Vai precisar, e sabe do quê? De uma ajudazinha. E sabe de quem? Não vai ser da pastora Rose, não vai ser do bispo José Valdice, e não vai ser do pastor Renato. Do Senhor Jesus, não vai ter outro. Vai ser do nosso amigo Jesus. Ele nos ensinou. E como ele nos ensinou, mas primeiro passo precisa começar, meu pastor, por uma decisão. Uma decisão. Decisão. Primeiro eu preciso decidir. Foi o que aconteceu comigo. 5 anos. Não consigo. Cada dia ficava pior, viu? Cada dia ficava pior. Aumentava? A senhora avalia que aumentava? Aumentava. Então, assim, a cada vez que a gente não perdoa, essa mochila vai crescendo, Vai esse crescendo. peso vai aumentando. O peso vai aumentando, vai crescendo. Porque a pessoa vai definhando, né? Então, talvez não é nem o peso aumentando, mas é que você vai diminuindo. Então, consequentemente, o peso fica mais pesado. E aquilo vai tomando conta de você. Exatamente. E você se vê numa situação que não está conseguindo. Então, como fazer diante de uma situação dessa? Você que está me ouvindo. Todos vocês que estão ouvindo nessa noite, ou quem vai ouvir esse podcast depois, eu queria, antes de responder, que você faça uma reflexão. Tem alguém que você precisa perdoar? Tem alguém que te magoou, que te machucou de todas as formas, não importa como, mas que você se sente ofendido? Eu quero que você faça uma reflexão agora e lembre do nome dessa pessoa. Traz ela agora à tua lembrança. Eu só quero que você diga agora, você onde você estiver aí, diga o Senhor, tem fulano de tal, ou tem mais de uma pessoa, que eu tenho esse sentimento contra ele. Eu já quero que você faça uma reflexão e traga essa lembrança. Porque precisa reconhecer. Isso. Você precisa reconhecer o primeiro passo, que você tem esse sentimento contra alguém. Para poder superar. Para poder superar. Bem, diante que eu disse aí que você já lembrou que você tem contra alguém, porque cada um de nós tem que, se a gente não vigiar, eu estou falando de cristão mesmo, a maioria nas igrejas está ali. Lembra do que Jesus disse? Ei, se tem algo contra alguém, primeiro deixa lá e vem e entrega a tua oferta. Porque quando ele disse aquilo ali, foi muito sábio. Porque a maioria sempre tem um probleminha com o irmão, com alguém. Quem convive junto não tem jeito. Isso é outro. Ela lembrou agora uma outra coisa, né? Que o perdão, inclusive, rapaz, é coisa séria. Porque o perdão envolve até a oferta. Isso. Exatamente. Deus não recebe oferta para quem não liberou perdão para o seu irmão. Muito Olha sério. que coisa. Isso é sério. Muito forte. Meu Muito pastor, sério. Eu ainda quero dizer uma coisa. Antes de responder aí, eu ainda... Você lembra do que está, né? Lá em Mateus 18, do 25 18. em diante, não é nem no momento em que Pedro pergunta, não. Eu já estou lá na frente, né? Não estou nem se é necessário perdoar. Depois ainda aí. Lembra do servo mau? Sim. E Mal, foi uma das leituras que eu fiz e que também me chamou bastante atenção. Aí, quando eu li ali, o próprio Jesus conta aquela história, e aí ele chega naquele momento que ele disse que aquele servo perdoou aquela dívida, que era uma grande dívida, né? Isso. Daquele servo. No entanto, aquele conservo, ele tem um servo que não perdoa uma dívida bem menor. Não usou a mesma medida. Não usou a mesma medida. E você lembra o que é que Jesus disse para ele? Acho que é importante a gente trazer aqui para o leitor e mostrar para ele, que é muito importante. A pessoa está na sala de aula com o leitor. Desculpa, isso faz parte, né? Ao vivo. 30 anos de professora. 30 anos de professora. Então, me desculpa. Não, eu recebo como tem profecia jeito. também do podcast escrito, né? Quem sabe, né? Então, em Mateus, vamos pegar a parte do 18:34. Então, Jesus diz que aquele senhor se sentiu o quê? Ficou indignado.
E aí, com isso, sabe foi o que ele fez? Ele rescindiu ali o perdão, porque ele disse naquele momento que ele entregou eles ao quem? Aos atormentadores, aos algozes, para que ele pagasse até aquela que se dívida pagasse dele, que devia. e tudo que devia. E aí ele chama atenção ainda mais no 35. Aí essa mexeu comigo. Olha que diz de Mateus 18, 35. Para você que está aí assistindo, anota que é importante para você ver depois. Diz: assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração. Olha, não é desculpa. Não é de boca. Não é de boca, te perdoo em nome de Jesus. Nem de pensamento. Nem de pensamento. Olha aí. Se não perdoardes de todo o teu coração, cada um aos seus devedores, o que é que acontecerá? O meu Pai também não vos perdoará. É muito forte isso. muito forte. É muito. Aí eu comecei a entender e aí começou. Agora é aquele momento de responder aquela pergunta. O que fazer? Antes da senhora falar, deixa eu introduzir aqui as pessoas que estão sentadas na mesa com a gente também, né? Ana Cláudia de Jesus, boa noite. Rosilândia, a paz do Senhor. Sueli Silva também, a paz do Senhor. Andréa mandando boa noite, a paz. Silvia Monteiro também, shalom, meus queridos. Silvéria, desculpa, Silvéria. Troca a mulher, mas não se bem que nesse caso também deve trocar. Marinei Almeida, shalom a todos. André, áudio muito bom. Marina Caetano, shalom, queridas. Marcionilia. Tá vendo também? Marcionilha, pronto. E tem uma pergunta aqui de Marina, dizendo assim: minha pastora, como fica a vida de alguém que não te perdoa, mas você já pediu perdão e já perdoou? Você liberou perdão, falou, mas a pessoa ainda guarda, não te perdoou. Né? Então, ou seja, da sua parte você já liberou perdão, mas a pessoa lá ainda não se magoou. Como é que a senhora enxerga esse processo na vida do outro? Pior possível, né? É a pastora que vai responder, né? Posso responder? Pode, não deve. Olha, esse processo é terrível, mas você tem que fazer a sua parte. Você tem que tomar a decisão de, independente dela não ter te perdoado, você faz a sua parte, vai lá e pede perdão. Olha, vai ser importante, acho que eu vou responder a Marina, sabe com o quê? Quando aí eu tenho que passar já para o final. Vá? Não tem final, não. Aqui é final e meio, tudo junto e misturado. Tudo misturado, então ótimo. Então, como eu estava dizendo, eu vou chegar agora para te responder, minha querida Marina. Como eu não estava conseguindo, entendi tudo isso e vi que, claro, eu já tinha recebido através de Jesus o perdão de Deus, claro, a salvação, o direito a uma vida eterna com Cristo. Isso aí todos nós, no momento que aceitamos, já tinha, de fato, e certo e líquido, nós já recebemos o perdão de Deus. Pronto. Mas aí, o direito de morar com Ele eternamente, eu considero, eu vou trazer um exemplo, é como um passaporte para uma viagem. A gente tem um passaporte. Você tem passaporte, pastor? Você tem passaporte, bispo? Sim. Sim, também tenho. Mas nós vimos muito lá na viagem, muitas pessoas que chegaram lá para entregar o passaporte, mas não conseguiram entrar, não conseguiram passar. Não foi assim? Ficam por alguma razão. E aí eu considero que a gente tem que ter todo esse cuidado, e foi o que eu vi, porque eu entendi que se eu não perdoasse, apesar de já ter recebido o perdão como aquele servo, eu poderia perder e não ter o direito de uma eternidade com Cristo. Uma vida. Mas ela está falando aqui da vida da outra pessoa. Isso, eu vou chegar lá. Tá. Então, eu precisava perdoar. Aí o que foi que eu fiz? Marina, independente da pessoa te perdoar ou não, eu tive, pela misericórdia de Deus, durante 5 anos, eu tomei uma decisão um dia e disse: eu, a partir de hoje, vou perdoar. Mas eu não estou sentindo vontade. Eu dizia a Deus, mas eu não estou sentindo desejo. Mas eu entendi que sem vontade, sem desejo, eu tinha que tomar a decisão de perdoar. E aí eu fiz isso. Eu comecei, que eu já estou dando a receitinha agora, que eu disse que não tem receita pronta. A receita está na palavra do Senhor. Comecei a recitar essas palavras. Tudo que falava sobre perdão. Então eu comecei a recitar. A palavra diz isso. E eu não posso continuar. Aí eu comecei a ser verdadeira para o Senhor. Senhor, eu não estou conseguindo perdoar. Me ajuda a perdoar. E aí eu comecei a pedir. E aí um certo dia,
Não foi de um dia para o outro. Mas em 5 anos, um certo dia, eu descobri que eu não estava mais com aquele sentimento ruim. Não estava mais doendo. É como essa cicatriz, tá vendo essa cicatriz que eu tenho daqui até aqui? Sim. Era quando eu era criança, malinando, eu subi numa cristaleira e cortei isso aqui, quase perdi o dedinho. Hoje eu olho para ela, ela não me dói mais. Então, lembrar, como a gente falou naquela hora, lembra, não esquece. Mas a gente perdoou quando não dói mais. E aí, voltando para a Marina aí, para responder sua pergunta. Marina, se a pessoa não te perdoou, não te preocupa, você fez a sua parte. Você já apresentou o Senhor, você já pediu perdão a ela, você está livre, querida. Completamente livre. Porque você fez a sua parte. Você fez de coração? Então fique em paz. Agora o problema é ela com Deus. Amém. Por ela, né? Eu queria me posicionar também em relação a isso, porque isso é muito sério, isso é muito comum. Primeiro, assim, acho que parte do reconhecimento. Então, você conversar, de repente, se tiver a oportunidade de conversar com a pessoa, como ela mesmo falou aqui no segundo comentário dela, mesmo que você não tenha feito nada e você esclareceu a situação, de repente foi uma situação mal ocorrida, mal entendido, né? Você chegou, explicou, eu fiz isso, dá um exemplo aqui, eu fiz isso, eu falei isso, por isso, tal. Tentar esclarecer isso, mas se a pessoa realmente não aceitar, assim, aí a gente entra na questão do livre-arbítrio, que é bíblico. Da liberdade. Também, né? Então, assim, eu não É vou... que nem o rico. Senhor, eu cumpro tudo da lei. O que eu faço mais para ser salvo? Vende tudo, dá aos pobres e siga-me. Aí o que ele fez? Não voltou, não vendeu. É uma escolha. A pessoa escolheu dessa forma. Não temos muito o que fazer. Aliás, até temos, né? Orar por essa vida para que Deus possa mover o coração dela, porque eu penso assim também, me posicionando, não é só você liberar o perdão, é você também lutar para que o teu irmão reconheça a necessidade de liberar o perdão. Isso é tão importante tanto quanto. Se a gente pudesse colocar graficamente isso, eu gosto de construir na minha cabeça algumas estruturas de pensamento. É como se estivéssemos na mesma posição e aquele que entendeu a necessidade de perdão, seja ele um ou outro, pula de nível. Uhum. E quem está lá em cima tem que, de alguma forma, estender a mão, dizendo assim, cara, vem, porque existe um lugar aqui melhor. Isso. E quanto mais a gente sobe, isso a gente faz uma alusão com o mundo físico, quanto mais você sobe, mais você vai conseguir enxergar as coisas com outro olhar, com a outra amplitude, com a outra visão. Então, existe um chamado, um convite da parte de Deus, de que, baseado na Escritura, na sua palavra, Ele já fez a parte dele, que nos perdoou. Ele já entregou a sua vida, ele já se colocou diante de nós e a gente precisa fazer como a senhora disse aí, tomar esse choque de ordem e dizer assim, uau, se o meu pai me perdoou, quem sou eu? Ou até acredito que julgo eu para não perdoar o meu irmão? Meu irmão, é verdade. Então isso é muito forte. Tem outro comentário aí, bispo, de Marinê Almeida, o Espírito Santo é quem completa a obra de Deus na vida dos homens, convencendo do pecado, da justiça e do juízo, conforme João 16, 7 e 8. É aquilo que eu acabei de dizer, se teu irmão não quer te perdoar, você só tem um jeito, orar para que o Espírito Santo possa convencê-lo, né, desta verdade, desta necessidade. E vai convencer, né? Com certeza. E vai convencer. Tem uma pergunta de André aqui, diz assim, qual a diferença do perdão de um irmão que te machuca na igreja, ela está colocando isso como sendo algo talvez simplório, e a outra vertente, e o outro que assassinou o seu filho, né? Existem níveis de perdão? Como é que a gente vê isso aqui na mesa? Interessante isso aí. Como eu coloquei no início, você vê, quando a pessoa se sente magoada, machucada, mesmo que tenha sido, né, algo que, do ponto de vista de alguém, foi simples na igreja, ou algo forte, como você colocou aí, de alguém que tirou a vida de alguém, ou de abuso, que está abusando,
Isso é muito sério. Com certeza a pessoa vai estar muito mais magoada, mais machucada, mais doída ainda. Mas o perdão perpassa pelo mesmo processo. É necessário perdoar, é necessário a decisão. Sim, é mais fácil eu perdoar o irmão? Depende. Isso depende do sentimento de cada um. Nós não podemos aqui avaliar, mesmo, eu já vi coisa simples, que do meu ponto de vista era uma coisa simples na igreja, mas para aquele irmão ou para aquela irmã era algo grande. Eu olhava com o meu olhar e disse, só isso? Só foi isso que fez e ela está desse jeito, com esse sentimento, com essa dor. Então, não importa, nós não temos aqui como mensurar o tamanho. Olha, o que importa, mesmo que tenha sido algo do tipo, como você falou, algo forte, tirou a vida de alguém, acho que eu citei até isso no início, que isso é terrível. Olha, só através da ajuda, como alguém já colocou aí, do Espírito Santo de Deus, Ele é quem vai. Só Ele tem poder para passar o bálsamo dele e ajudar a arrancar esse sentimento. E aí agora você pode dizer, e agora como é que vai? A pessoa pode até perguntar, e depois que eu não estou sentindo vontade? Não precisa sentir vontade, não espera sentir vontade, que isso não vai acontecer, nunca. Simplesmente precisa entender. É uma atitude, é um ato de uma demonstração de amor, é um ato de fé, e eu preciso obedecer aos ensinamentos de Jesus, ao comando dele, que eu devo amar o meu irmão, independente do que ele fizer. E aí, Jesus, quando ele nos amou, e nós, quem éramos? Exatamente. Vamos lá, vamos fazer aqui rapidinho. Uns matadores, outros estupradores, outros mentirosos, outros usurpadores, outros fazendo calúnia, traições, enfim, cada um de nós fizemos alguma coisa com alguém, mas ele nos perdoou, independente do que fizemos. E outros tiraram a vida de alguém, mas ele perdoou. Inclusive ali quando estavam tirando a vida dele naquele momento, ele disse o quê? Pai, perdoa-os. Isso é muito forte. Porque não sabe o que faz. Era o que eu ia colocar na forte. minha posição, é exatamente isso, né? Não existe diferença entre um perdão, né, qualquer situação na igreja e no assassinato de um ente querido. Por quê? O que vai mensurar vai ser a dificuldade, claro, que a pessoa vai ter para superar essa perda. Não tenha dúvida disso, né? Isso vai ter um custo maior na vida da pessoa. Mas o perdão em si, ele é único, né? E o próprio Deus deu o seu Filho para morrer por nós, exatamente para quê? Para perdoar os nossos pecados. Então, é uma questão de empatia, nós precisamos nos colocar no lugar do outro para entender o aspecto, a importância e o significado do perdão. Não é fácil perdoar, afinal, esse é um tema espinhoso. Uma pastora já colocou aqui, cada pessoa vai ter um entendimento, vai ter um sentimento, vai ter uma resposta, né, para cada situação que, com certeza, vai necessitar do perdão. E nem sempre vamos estar preparados. Ela mesma colocou aqui uma coisa que não foi uma vida tirada, mas foram 5 anos. Talvez quem perdeu um ente querido leve 10 anos. Uma vida inteira. Né? Uma vida inteira. Mas o importante, queridos, é que nós servimos a um Deus que é todo-poderoso, que pode muito bem aliviar o sofrimento quando nós entendemos a importância e o significado do perdão. Isso faz toda a diferença. Até porque, se você não perdoa alguém que tirou a vida do seu filho, você vai carregar esse peso nas costas. Você vai carregar esse assassino nas costas, no mundo espiritual. O cara vai estar matando ela também. Vai estar matando aos poucos. Às vezes a gente não se dá conta disso, né? Porque a gente olha só o fato em si, não, tirou a vida do meu filho, né? Mas a gente não entende que no mundo espiritual você vai ter uma carga daquele assassino que poderia estar livre, você está livre daquela pessoa, mas você vai estar ali carregando esse fardo
para não liberar o perdão por conta de uma atitude que tirou uma vida, né? E com certeza esse assassino vai prestar contas a Deus, isso. vai ter que pagar, porque a Bíblia garante isso, né? Que você vai ter que pagar. Não adianta, amanhã eu me tornei crente, era assassino, virei crente, não. Vai pagar aqui na terra. Não tenha dúvida disso. E essa questão é muito delicada. A gente falar disso precisa de muita serenidade. Não queremos colocar frieza no sentimento do outro, mas é uma escolha. Isso, com certeza. Porque senão você vai carregar esse peso todo. Tem uma outra participação aqui muito interessante que eu achei de Sueli. Ela diz assim: como fazer para perdoarmos a nós mesmos quando nós carregamos a culpa por algo? Porque até então a gente estava trabalhando no âmbito do outro, né? De a gente machucar, ou querendo ou não querendo o outro, mas muitas vezes as pessoas carregam essa culpa, né? Como é que a gente vê isso aqui? Como é que a gente pode colocar isso aqui? Então, muitas pessoas também, elas vivem exatamente isso, porque elas carregam a culpa de algo que ela fez, ou que de repente não teve nem culpa, ou até que tenha tido, continua ainda carregando aquilo, mas ela precisa também se liberar, ela precisa se perdoar, ela precisa se sentir uma pessoa livre, e para isso ela tem que tomar a decisão: a partir de hoje eu vou parar, em nome de Jesus, eu vou me perdoar, eu vou me permitir me perdoar. Eu fiz isso, mesmo que tenha feito, fiz algo contra alguém, digamos até alguém tirou a vida de alguém. Eu fiz, eu errei, eu reconheço que errei, mas a partir de agora, eu reconheço que eu preciso me perdoar. É o primeiro passo. O assassino, por exemplo, ou o abusador, se responder, se fez com alguém, ou alguém caluniou, ele precisa também se perdoar. Entender que ele carece também desse perdão. Eu vou além, pastora, de dizer o seguinte: o segundo mandamento mais importante que Jesus colocou foi qual? Amar ao teu próximo como a ti mesmo. Se você então, o perdão de si próprio é uma atitude de amor próprio. Exatamente. Eu não posso amar alguém se eu não me amo. Eu não posso perdoar alguém se eu não consigo me perdoar. Porque eu estou indo de encontro ao mandamento. Exatamente. Eu só posso dar o que eu tenho. Então eu preciso entender, aprender que eu tenho, né, que me amar. Ao me amar, eu posso amar o próximo. Ao me amar, eu compreendo que mesmo eu tendo feito algo que eu me sinta culpado, eu preciso, diante de Deus, confessar, né? Pedir perdão a Deus, e com certeza o perdão de Deus, porque eu entendo assim, o perdão da pessoa em si, quando ela como colocou aqui, né, se sente culpa de algo, é porque ainda a pessoa não tem, no meu modo de ver, tá? Minha opinião, ela não tem convicção que Deus a perdoou. Se ela não tem convicção de que Deus a perdoou, ela continua com aquela culpa, né? Então, qual é o remédio? Entendo. Confessa a Deus, pede o perdão, sente paz no coração. Você sabe que Deus te perdoou. Uma vez isso, você está livre dessa culpa e pronto para perdoar aquele que precisa. É isso aí. Eu colocaria aqui, acrescentaria isso também, a questão do psique, porque esse perdão, ele não fica somente no âmbito espiritual. A gente está falando no âmbito espiritual, que o Senhor, ele tem poder soberano para mudar a história, para tudo, mas existem marcas na nossa personalidade, no nosso psique, na nossa vida, que são causadas pelo outro, que vão precisar muitas vezes de ajuda do outro. Isso. Ajuda de profissional, né? Ajuda de um pastor, ajuda de um amigo, muitas vezes uma conversa. Um profissional. E às vezes uma conversa simples assim, só o ato de falar, amigos, assim, uma conversa entre amigos, né? O ato de você falar, de você verbalizar, isso já vai colocar para fora. A palavra tem esse poder de colocar algo que está dentro para fora. É isso que a palavra faz. Então, quando a gente fala, a gente está colocando isso para fora, né? Isso é muito violento. E outra, Deus, a Bíblia já é linda, né? Deus não leva em conta o nosso tempo de ignorância.
Se ele, né, não olha para trás, não somos nós que temos que ficar olhando para o passado, algo que já passou, lembrando, né? Aí fica meio complicado. Né? Aquele que confessa e deixa, deixa, confessa e deixa. Né? Tem duas participações aqui, Emerson e Jeane falam assuntos parecidos. Vou juntar aqui essas duas perguntas. Diz assim, Emerson diz, eu posso perdoar para perdoar uma pessoa, mas não querer conversa, uma vez que liberei o perdão, estou em paz referente a isso. Porém, não quero conversar com essa pessoa. E aí Jeane complementa dizendo, tudo bem perdoar, mas não querer conviver com essa pessoa. E ela aí, faz uma pergunta, né? O perdão está amarrado em você obrigatoriamente conviver com aquela pessoa. Vamos ouvir as opiniões. Eu tenho a minha bem formada disso. Vai ser interessante essa, viu? Boa pergunta aí para vocês dois, né? Emerson e Jeane. Olha, vamos começar o seguinte. Depende. Você não é obrigado, já vou dizer assim, a voltar a conviver com essa pessoa. Depende do que ela te fez. Vamos dar um exemplo. Digamos alguém que está te machucando o tempo todinho. Vamos dar um exemplo de um casal que está machucando, que é uma pessoa perigosa, que a pessoa está correndo até risco, ou de abuso, ou esse tipo de coisa. Você perdoou, se você perdoou de verdade, está com o seu coração limpo, está tranquilo, fique em paz. Agora, essa pessoa não pode nem ficar perto de você. Aí cabe essa pessoa ser até denunciada. Cabe agora às autoridades policiais tomar conta desse caso. Você não tem que ficar mais próximo dessa pessoa, de maneira alguma. Você não tem a obrigação de se relacionar com ela. E digamos que seja uma coisa mais simples. Pronto, eu tenho um caso mais simples, experiência própria, de alguém, é uma coisa simples, vamos botar até, vamos lá, de irmão, da igreja, alguma coisa do tipo, de alguém que te traiu e que você perdoou de coração. É meu caso, perdoei, estou com minha consciência limpa, já vi, já abracei depois, mas eu não quero mais essa pessoa fazendo parte do rol das minhas amizades. Porque ela não é digna mais da minha confiança. Por essa razão, não por falta de perdão, porque eu sei que essa pessoa ela continua cometendo o mesmo que fazia antes. Então eu vou estar próxima para me machucar novamente? Então, fique em paz, onde eu ver, falo, se precisar de mim, sirvo. Aí tem perdão de verdade, olha a diferença. Se precisar, eu sirvo. Você entendeu? Onde ver, eu falo. E não tenho ódio, e não tenho sentimento ruim quando eu vejo, não me sinto mal. Aí tem uma diferença. Aí eu perdoei de verdade. Mas, no meu entendimento, eu não tenho uma obrigação de andar com aquela pessoa. Isso aí é verdade. Então, a Bíblia, mais uma vez, eu não tenho como não recorrer. Andarão dois juntos, né? Se não estão de acordo. Então, eu penso que a pergunta do Emerson, né, o questionamento dele Emerson e Jeane, né, não, porque na verdade a Jeane fala assim, tudo bem perdoar, mas não querer conviver com a pessoa, eu acho que ela contrasta um pouco com o Emerson, né? Porque ela faz uma pergunta de não querer conviver, ele diz que não quer nem conversa. Então, assim, muito... Quando diz aí não quer nem conversa, tá parecendo aí que não houve perdão ainda, hein? É muito relativo, né? Porque não entra aqui o detalhe. Eu posso perdoar para uma pessoa, mas não querer conversa. Fica aquela situação. O perdão, ela não pode ter limites. Perdão é perdão. Agora, existe uma situação que é a convivência, é a comunhão, é o relacionamento. Aí existem situações e situações que, no meu modo de ver, está fora do significado do perdão. Eu perdoei a pessoa. Eu posso ter um relacionamento com ela, posso continuar conversando com ela, vai depender muito do comportamento dela. Se essa pessoa, ela, continua com as mesmas práticas que originou de você um perdão, não faz sentido você caminhar junto com uma pessoa, né? Apesar de que, bicamente, aí a gente vai falar, né, mais um pouco, eu tive fazendo uma conta, abrindo só um parêntese, eu tive fazendo uma conta, você sabe, em cada
quantos minutos a gente tem que liberar um perdão? Não. 3 minutos. É. Porque a Bíblia diz 70 vezes 7, dá 490. No dia você tem 24 horas. 60 minutos vezes 24, você tem 1.440 minutos. E se você divide 1.440 por 490, dá aproximadamente 3 minutos. Para dar tempo de perdoar todo mundo no dia. Pois é, ou seja, não, para cada pessoa. Ou seja, você tem a cada 3 minutos, teoricamente, claro, né? Você tem que liberar o perdão. Então, se eu for por esse ângulo, Então, essa infinitas pessoa que me causou um dano, que eu perdoei, e ela continua a me causar dano, eu teria que caminhar com ela até ela mudar de posição. Né, pastor Renato e pastor Laon? Seria por aí. Mas nós sabemos que o ser humano não age dessa forma. Então, para dar oportunidade para a Renata até também dar a sua posição, eu entendo que o caminhar junto vai depender do comportamento daquele que você liberou o perdão. E a Bíblia já diz, andarão 2 juntos se não estiverem de acordo. Eu posso entender que se entre eu e aquela pessoa que eu liberei o perdão, não existe um acordo de comunhão para caminharmos juntos, independente se for algo de perdão ou não, né? Por isso que eu digo, o perdão já foi liberado, aí já é uma questão de comportamento pessoal. Então, nesse caso, não vale a pena caminhar junto. Mas isso vai depender muito da circunstância e da pessoa. É isso aí, Renato? Glória a Deus. Não, eu concordo com tudo isso. Eu só acrescentaria tudo isso, assim, eu tive um pastor que me criou na fé, né? O meu primeiro pastor, e ele dizia muito claro, muito explícito isso. Ele usava até um exemplo de um outro bispo amigo nosso, dizendo assim, não, o perdão verdadeiro só é constatado se você chamar essa pessoa para poder jantar, para poder pagar a conta para ela, tal. E naquele momento eu entendia que era assim. Hoje eu penso um pouco diferente. Eu penso que, é claro, tudo que a gente falou aqui é a grande verdade. A gente precisa estar liberado o perdão, a gente precisa entender se nós erramos, liberar o perdão, se o outro machucou, também liberar o perdão. Mas, assim, tudo na vida é cíclico. Sim. Tudo tem uma fase, um momento. Né? Tem aqueles amigos que a gente conhece desde cedo e a gente chama amigos de infância. E às vezes a gente para se culpando assim, nunca mais eu vi fulano, nunca mais eu encontrei fulano, mas o próprio nome às vezes está dizendo, ó, eles são amigos de um tempo de infância. Talvez no tempo de adulto não caibe mais esse elo de amizade. E isso não é ruim, isso não é desastroso, isso não é um pecado. Seu caminho. Porque cada um tem um momento, tem um caminho, tem uma fase, está em uma opção. Então, eu penso assim que nesses ciclos que a vida toma, se aquela pessoa estiver no seu ciclo, estiver na sua fase, estiver na sua frequência, estiver na sua ambiência e tiver condições, a pessoa mudou a atitude, der para se relacionar, tá tudo tranquilo. Mas se não, cara, é outra fase. Até porque você vai orar para que a pessoa seja transformada. Se ela for transformada, você precisa caminhar com ela. E assim, eu creio num processo de crescimento também, sim, que é um processo contínuo. E esse processo de crescimento é um crescimento de amadurecimento também. E se eu amadureço, se eu avanço em algumas áreas, se a outra pessoa escolher não avançar, aí é um problema dela. Então eu não vou carregar ninguém. Eu não vou abrir um precedente na minha vida para dizer assim, não, eu vou carregar todo mundo que me magoou, porque eu preciso demonstrar através da minha permanência na vida dela de que eu perdoei. Eu acho isso insano. Não faz muito sentido, não. Eu acho isso insano. Eu liberei perdão, confesso, estou em paz no meu coração. O processo de andar junto vai depender de N situações. Muitas situações. Então, para mim, ambiência, constância, se está maduro, se não está, isso aí tudo vai no descarte. Outra coisa que eu queria colocar logo para não perder o fio da meada é que a gente muitas vezes, isso aí passa também por uma maturidade, claro, mas eu penso assim, queria ouvir a opinião de vocês em relação a isso. A gente dá muito cheque em branco na vida para as pessoas que estão ao nosso redor. Sim, cheque em branco no sentido assim, a gente dá muitas vezes legalidade do outro de nos tocar num lugar que o outro não deveria ter o poder de nos tocar. Então a gente muitas vezes se sente magoado, se sente ferido. Quando toca errado. Se sente, enfim,
primeiro que a gente dá uma oportunidade para o cara entrar numa área que não é dele. Então, assim, às vezes alguém fala alguma coisa que ele nos machuca, mas a gente tem que parar para refletir assim, cara, aquilo que ele falou tem realmente poder para me tocar daquela forma? Será que ele tem autoridade? Será que eu tenho que permitir mesmo ele me tocar? Será que ele mesmo é o dono da verdade? Será que ele é Deus aqui na terra, que ele tem poder? Será que a opinião dele, o posicionamento dele tem o poder de mudar quem eu sou? E aí volta a questão da identidade. Quando você sabe quem você é, quando você carrega essa intimidade com Deus, que vai revelar a sua identidade, você também fica livre de ser aquele pobrezinho, aquela vítima, coitadinho o tempo inteiro. Todo mundo me magoa, todo mundo me toca, todo mundo fala isso comigo, todo mundo fala aquilo comigo. Então, eu acho que essa questão do perdão também tem um viés dizendo assim, será que eu me permito ser ferido? Ou eu estou no nível que a gente precisa cada vez mais buscar, dizer assim, cara, nem tudo tem poder de me tocar, nem tudo tem poder de me tirar do sério, nem tudo tem poder de me ferir. Eu vou usar a palavra que a senhora usou aqui. O perdão, ele é uma cicatrização de uma ferida. Mas será que todo mundo tem a capacidade de ferir a cada um de nós? Eu acho que vale também essa reflexão nesse sentido. Sim. Diga, pastor. Porque se nós não nos permitimos, já aconteceu isso comigo. Eu vivi um tempo assim que eu me vitimava, a coitadinha. Depois eu digo, opa, não é assim não, eu não vou permitir, não vai me machucar. Então, não aceitar e rejeitar mesmo e não permitir que esse sentimento, né, ele toque, machuque, abra uma ferida. E abra uma ferida e vai tocar a raiz. E eu tenho também uma orientaçãozinha para dizer, principalmente quando a gente vivendo com pessoas, até dentro de casa, até com o marido, sempre está machucando a gente, não tem jeito, exatamente, né? O relacionamento faz isso. Todo relacionamento, não só marido e mulher. Então, na hora que machuca, eu já vou, opa, eu te perdoo aí em nome de Jesus, não deixe nem ficar. Nem desce ao coração que a gente fala, né? Olha, irmão, até com a esposa, você me fez isso, já fiz com ele muitas vezes, olha, você me disse isso, e essa palavra me machucou, mas eu te perdoo em nome de Jesus, então aquilo faz o quê? Arranca logo, limpa logo, não cria raízes de amargura. Então, não deixe ficar. Tem alguma coisa ruim, então não fica se vitimando. Uma da coisa também do perdão é isso, não se vitimar, porque você sabia, meu pastor, que quem está se sentindo ofendido, ele gosta de se vitimar, ele gosta de trazer, como é que eu quero dizer, parece que fica guardado. Acho que era assim que eu fazia. No dia tanto me aconteceu isso, me fez isso, e aí não esquece. Tem até uma agenda para lembrar, né? Eu chamo de uma agenda. Vou ter a lista dos meus Isso, para ficar lembrando e trazendo de volta. Agenda da dor. Agenda da dor. Que terrível, né? Rapaz, eu acredito que tem gente assim, viu? Misericórdia. Em relação a isso, pastor Renato, que você colocou, eu entendo também, concordo contigo, e eu acrescentaria mais ainda. Eu acho que quando não se tem conhecimento suficiente do poder de Deus na nossa vida, a gente se fragiliza com, pequenas coisas. E aí a gente precisa ter esse amadurecimento suficiente para não se permitir que qualquer coisa possa lhe tirar do foco. Ferir, machucar. O foco é Jesus. E quando a gente está focado em Jesus, não tem nada que possa te tirar do foco. Por quê? Porque você está ali plantado na rocha. Então, quando aquela seta, porque palavra não deixa de ser uma seta, ela vem para te ferir, ou vem para te magoar, ou vem para te ofender, você está ali alicerçado na palavra de Deus. Aquilo vai chegar, vai bater em você, mas não vai te atingir. Não tem poder. Não vai ter poder. Mas isso carece de um estudo bíblico, de um amadurecimento, e aos poucos, o que vai te ajudar nesse amadurecimento é o que nós estamos discutindo hoje, o perdão. Falar sobre isso. Porque você vai perdoando, vai acrescentando, vai somando, aí você para assim, olha, poxa, quantos perdões eu já liberei e hoje eu estou em paz, estou tranquilo. Precisou passar por isso para poder aprender. Perdão produz amadurecimento. Com certeza. Pastora Renata contribui aqui, um beijo, meu amor. Diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera,
mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Provérbios 28, 13. Fábio diz assim: só entendemos o que é o perdão quando sentimos a misericórdia e o perdão dos nossos pecados. Sim, com certeza. Marina, a recíproca, né, do que a pastora colocou logo cedo. Newton, shalom, povo de Deus, resposta exata: não tem como viver com a mesma pessoa antes da amizade. Olha, não foi isso que a gente falou. Se puder e tiver condições e a pessoa caber ainda na sua vida, tá tudo certo, né? Não imagine, você perdoa a pessoa não te perdoou por algum motivo, porque a gente precisa entender que na relação do perdão é uma via de mão dupla, né? Por mais que a pessoa tenha te ferido, você precisa, como a pastora colocou, fazer uma reflexão. Por que houve essa reação dessa pessoa? E como você também, pastor Renato, colocou, ela entrou na minha vida e me feriu. Será que eu não fiz alguma coisa para ela e isso é uma reação do que eu fiz? Né? Então, a gente não pode olhar o perdão apenas de um lado, tem que ser dos dois lados, uma via de mão dupla. Então, uma vez que eu perdoo aquela pessoa, e ela não me perdoa, porque se ela me perdoa, olha só, vamos lá, vamos conjecturar. Eu perdoo e peço perdão. Ela me perdoa. Qual é o problema de eu manter a amizade? É isso. Se couber ainda, se estiver na mesma ambiência, não é verdade? na mesma frequência. Vamos à segunda situação. Eu perdoo e peço perdão, mas ela também não me perdoa. Então, eu vou orar pela vida dela para que ela seja transformada. Uma convivência nesse momento seria ruim, né? Não seria o ideal. Isso. Né? Mas no momento que ela passa pela transformação e ela reconhece, libera o perdão, por que não ter a amizade? Agora, é claro, tudo isso vai depender de circunstância, vai depender de uma série de fatores muito personalíssimo, muito pessoal e muito, como você acabou de dizer, momentâneo. Eu tive amizade de infância que hoje não estão mais conosco. E não é porque não houve, não porque deixou de ter perdão. Não, é porque a amizade no momento não, assim, a amizade tem vários fatores, né? Um andar junto tem vários fatores. Verdade. Pastora Rosa, deixa eu introduzir aqui um versículo bíblico, Mateus 18, a senhora já até pincelou um pouquinho sobre isso, Mateus 18, 21. Aí Pedrão, né? Isso. O velho Pedrão, aproxima-se de Jesus e pergunta: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Interessante que Pedro, ele já tinha a resposta. Né? E muitos de nós já temos as respostas prontas para um bocado de coisas na nossa vida. A gente já coloca até diante de Deus a receita, só pedindo carimbo. Assim, ele queria testar Jesus, né? E Jesus respondeu: eu lhe digo, Pedro, não apenas 7, mas até 70 vezes 7. E aí eu me lembro de uma situação. Eu trabalhava no Polo nessa época e eu tinha um grupo de estudo, meio-dia, lá 2 vezes por semana a gente parava para ler a Bíblia, e tinha um irmão que era espírita e ele fazia questão de ir lá, e eu ficava feliz com a presença dele, porque aquilo não dizia respeito à religião, não dizia respeito a uma placa de igreja, a gente está falando da Bíblia, de Jesus, somos cristãos. E aí nesse dia a gente estava estudando esse versículo, e aí ele disse: Renato, você como pastor, eu quero sua opinião. A pessoa vem e lhe machuca e você perdoa. Aí você tem que perdoar, não é? Digo, é. Aí ela vem e ele machuca de novo, você tem que perdoar de novo, é? É. Ela vem e ele machuca, você tem que perdoar de novo? Eu disse, é. Eu estava dando corda para ele. Ele repetiu umas 4, 5, 6 vezes isso. E a pessoa lhe faz de novo a mesma coisa, você tem que perdoar. Eu digo, veja bem. Aí a gente vai agora partir para um outro ponto, que assim, será que ela reconheceu que ela errou? Porque entra naquela questão do confessa e deixa. E você está se permitindo? Ainda, né? Então, a pessoa errou, e ela pediu perdão. Mas se ela tivesse pedido perdão, o perdão envolve uma mudança de rota, uma mudança de atitude. Então, existem aspectos na nossa vida que alguém diz assim, eu te perdoo. A atitude está falando na mesma intensidade, direção, tempo, da sua palavra de perdão. Então, você perdoa, mas continua fazendo a mesma coisa, então não houve aquele processo de arrependimento. E aí, pastor? Exatamente. Não houve o reconhecimento, não houve o arrependimento de verdade, tanto é que ela, repetidas vezes, ela continua cometendo
o mesmo erro ou outro erro, então não houve esse reconhecimento. Essa pessoa ela não está madura o suficiente, né? Nesse nível de perdão, ela não entendeu o processo, ela não entendeu que perdoar é realmente deixar de verdade, se arrepender, tem que ter arrependimento. Quando eu digo, me perdoa, meu pastor, que eu fiz isso. Se veio de coração, eu me arrependi de verdade, eu não vou fazer novamente contigo. Eu posso até cometer algo diferente, sem querer, mas não proposital, mas aquela coisa de que está fazendo direto, acho que está faltando alguma consciência aí, não está havendo o verdadeiro arrependimento, nem um perdão genuíno. E não só isso, eu acrescentaria, pastor Renato, ainda a seguinte situação. Por que você que está perdoando se permite que aquela pessoa continue cometendo as mesmas infrações na sua vida, né? Aí entra na questão lá, não sei quem foi, eu acho que foi o Emerson, alguém, né, que não quer a convivência, tá? Então, uma convivência onde a pessoa não tem o arrependimento falado pela pastora, você só perdoa a pessoa, volta e comete, perdoa, não faz sentido, você fica num vício cíclico, né? E isso não é bom para ninguém. Tem uma festa judaica que é muito importante, a gente precisa também se dar o direito de falar sobre ela. É verdade. Né, que é o dia do perdão, em que o judeu dedica um tempo da sua vida, nesse ciclo de ano, para fazer uma avaliação, para parar e pensar assim. E aí a pastora já fez isso aqui hoje, né, fez esse convite assim, você pensa aí e tal. Então a gente precisa incluir na nossa rotina esse momento de dizer assim, cara, quem é que está tocando, machucando minha vida? Ou quem eu pude, fiz algo, falei algo, agi dessa forma. E nesse dia eu vou abrir um espaço, uma janela, ou por decisão de atitude, ou por convicção, né? Porque a convicção ela pode chegar no segundo momento, mas ela toma uma decisão logo de, não, eu não quero segurar isso aqui, e ir perdoar a pessoa. Eu acho isso muito importante. A gente viveu recentemente, e aí eu quero falar isso no âmbito cristão, um problema eclesiástico que nós vivemos, e houve uma fusão de um ministério, e houve ressentimentos, houve dor, houve uma ferida de ambos os lados, e em um dado momento se parou assim, dizer assim, vamos regularizar tudo, vamos nos perdoar, vamos entender de que o reino de Deus ele é muito maior do que tudo isso. Existe um desejo de todos nós de morar no céu. E lá no céu nós vamos ficar juntos. Então, se a gente não tem a capacidade de aqui na terra estar junto, eu acredito que na hora... Eu acredito, vou fazer só uma brincadeira aqui. São Pedro, quando pegar o passaporte lá da pastora Rose aqui, que ela deu aqui, vai olhar assim e vai dizer, rapaz, o lugar tá certo, a passagem você até comprou, né? Agora faltou pagar o pedágio talvez do terminal. Perdão. Então assim, talvez uma coisa tão pequena. Então eu vejo amigos, colegas, pastores, bispos, pessoas que têm um conhecimento na palavra, é verdade, que pecam mesmo num detalhe, de carregam algo ainda em função do outro, sem necessidade. E já tiveram reiteradas vezes, não sei nem porque eu estou falando isso aqui, mas reiteradas vezes a oportunidade de dizer, cara, abra o seu entendimento, porque isso aí é ínfimo, isso é mínimo diante de tudo aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. E outra, a própria IBCA, quando nós saímos, né? Não me lembro se foi o ano passado, tem 2 anos, o Bispo Átila Júnior, que esteve aqui conosco, né? Fez exatamente um evento desse, né? Um dia do perdão em Yom Kippur, convidando... Eu fui. Eu estava lá na primeira fila. Exatamente, né? Nós estávamos juntos. Então, estávamos juntos, estava lá naquela primeira... Apesar de que eu, particularmente, pessoalmente, não tinha nada a liberar, porque já tinha, né, tudo já estava no meu coração, na minha vida espiritual formalizado, né? Mas para ele era importante a nossa presença para que ele pudesse manifestar isso publicamente, né?
Então, realmente, você falou uma coisa que é muito comum hoje no meio cristão, de líderes que se dizem líderes, mas que não têm exemplo. Porque você é líder de um ministério e você carrega mágoas, carrega ressentimentos de outros líderes ou de outros irmãos. Que exemplo pode ser dado numa situação dessa para os membros de onde você, né, está ali liderando? Não faz sentido. Então, acho que é importante, sim. E se a pessoa não tem condições de conviver junto aqui na terra, como é que vai conviver junto nos céus? Eu acho que não vai, porque não vai entrar, né, pastor? A pastora assim, hoje que disse aí que não vai entrar. Ó a senha. Porque é assim. Né? Uma das senhas. Não, agora imagine, vamos conjecturar. Imagine. Só fazer um exercício. Um exercício. Eu não libero perdão para alguém. Alguém me perdoou, mas eu não libero para aquela pessoa. E eu carrego aquele peso, aquele fardo. Por decisão, né? Lá na frente a pessoa liberou o perdão, está tudo bem, e ela vai para o céu. Aí eu, de última hora, o ladrão da cruz, né? Lembra o ladrão da cruz? Na hora de suspirar, ele reconhece, né? Eu reconheço, na hora do suspiro, é só um exemplo, e aí libero o perdão. Na hora do suspiro, como é que vai ficar essa vida lá no céu? Aqui você não conviveu, mas no último suspiro você teve uma chance de reconhecer, né? E aí agora? Então, assim, o que você tem que fazer hoje. Agora. Isso. Esse é o tempo presente, porque Jesus está voltando, né? Falar em Jesus está voltando, eu vi hoje uma matéria, abrindo só um parêntese, né? Não sei o quanto tem de verdade nisso, mas nos Estados Unidos as pessoas já começaram a estocar comida por conta do 8 de abril, né? Você sabe que vai ter um eclipse que será bem visto lá na América do Norte, onde a lua vai cobrir o sol, e aí vem os catastróficos plantonistas, né? Começam a falar um monte de coisa, e já tem gente fazendo exatamente isso, estocando alimento por uma série de razões. E com respaldo bíblico, porque diz que o céu ele vai dar os sinais. Vai enegrecer, né? Ele vai dar os sinais. Hein, pastor? Glória a Deus. Maravilha. A gente... Valdir se deixou o gancho aí da questão do ladrão da cruz. Na última hora, né? Não deu um prego para Jesus a vida inteira. E vai ser salvo. Não deu um prego, e na última hora ele foi salvo. Edivaldo Martins diz assim: a Bíblia orienta e devemos perdoar, porque o Senhor Deus, em sua bondade, nos deu o seu Filho para perdoar os nossos pecados. Amém. Então eu acredito assim que hoje possa ser um Yom Kippur na sua vida. Hoje... Pessoa que está nos assistindo. A noite do perdão. A noite do perdão. Eu creio nisso. Faça esse convite de novo, pastora. Principalmente, né? O 13º podcast, e aí 13, é um negócio que não soa muito bem, mas... Em ano de eleição. Ano de eleição, deixando a política de lado, né? Você precisa... A gente vai ter um podcast sobre política. Vai. Logo. Até porque somos agentes políticos, né? Na vida. E não existe espaço vazio. Se você não segurar esse espaço, não alguém ocupa. Vai ocupar. Diga, pastor. Eu queria só, mais uma vez, lembrar para todos que estão nos ouvindo, né, que perdão, como eu já falei antes, pode ser alguém que chegou depois, não é um desejo, não é uma vontade, não é um sentimento, mas é uma decisão, e ela é muito importante, e ela é necessária, com certeza. E eu queria lembrar o que está em Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos. Amém. E a santificação, sem a qual ninguém poderá. É a senha, não tem jeito. Então ninguém vai ver se não tiver essa senha. Cada vez mais afunilando. Apertando. Então não vai ter como, com ódio de alguém, com mágoa de alguém, com sentimento, não importa o que a pessoa fez. Não importa. Então não é desejo, nem eu estou sentindo vontade. Eu queria chegar ao que aconteceu comigo. Eu não estava sentindo vontade. Quando chegou um dia, eu rasguei o coração. Eu chorei. Eu digo, eu já ouvi várias ministrações, mas eu não consigo, Deus. E eu disse para ele, me ajuda, como eu falei aqui antes. Arranca esse sentimento de mim. Então eu quero convidar a quem está ouvindo a gente aqui hoje e que precisa
é se livrar, eu vou dizer assim, tirar esse peso, se libertar, se sentir curado de verdade, porque isso precisa, uma enfermidade que precisa arrancar de si. E juntamente aqui, no final, se você desejar e sentir isso no teu coração, eu te convido para que você faça. Agora, junto comigo, eu posso chegar nesse momento? Eu estou sentindo do Espírito isso, a gente fazer um momento de oração. Quero, uma coisa que a gente nunca fez aqui no podcast. Então, a gente ora antes, ora depois, mas eu acho que é importante essa temática da gente colocar esse momento. Né? Amém. Me permite isso? Amém. Fazer o convite aí mais uma vez, você que está nos acompanhando aí. Isso, né? Então, eu queria só para dizer para as pessoas entenderem que mesmo se sentir vontade, e não tinha sido eu que machuquei alguém, mas foi alguém que me machucou, mas sabe qual foi a atitude que o Senhor colocou no meu coração? Vai lá e tu pede perdão para ela. Já que ela não reconhece e não vem te pedir perdão, vai. E eu fui. Muitos não entenderam, ela te machucou e você é quem vai sair daqui para ir lá pedir perdão a ela. Foi isso que aconteceu. E foi a partir desse dia que eu tirei aquele peso, toda doença, toda enfermidade, toda dor, tudo que eu estava sentindo, até dor nos ossos, eu estava começando a sentir com 38 anos de idade. Naquela época eu não subia a escada e não descia se não fosse segurando. E aí eu entendi realmente o que diz ali em Provérbio, que até os ossos realmente, né, sentem, recebem a carga, somatiza tudo. Aí eu senti, digo, não quero isso para mim. O peso vai para os ossos. Digo, não quero isso para mim, eu só tenho 38. Aí lembrei, e lembrei da minha sogra, que teve um problema seríssimo dos ossos. Artrite reumatoide. Foi muito sério. E ela tinha falta de perdão terrível. Eu lembrei daquilo, eu não quero isso para mim. E aí eu comecei, como eu disse, lutando, Senhor, me ajuda, eu preciso perdoar, eu quero perdoar. E aí eu quero convidar a você que está me ouvindo, a você que sente que tem algo contra alguém, que você não consegue perdoar. Não tem força. Não tem força, é isso. Então eu queria que você agora, junto conosco, se você reconhece que você tem alguém que você não perdoou, e que você não sente o desejo, que você não sente a vontade, mas que hoje você quer se sentir livre, hoje é o teu dia. Amém. Hoje é o dia que o Senhor vai arrancar esse sentimento ruim de você. Eu creio nisso. Hoje é o dia do milagre, pastor. Amém. Eu creio nisso. Amém. Hoje muitas pessoas que estão ouvindo esse podcast vão ficar livres. Amém. E muitas que ouvirem depois ficarão. Amém. E elas que ficarão ainda vão ajudar outras pessoas a entenderem que não é vontade, que não é sentimento, mas é uma decisão, uma atitude. Que é uma atitude e que ela é necessária para que ela venha ter paz, para que ela venha ter saúde física, mental e espiritual. Amém. Então, se você está comigo aí hoje, está conosco e está ouvindo agora, eu quero orar. Amém. Querido, eu quero nessa hora te apresentar todas essas vidas. Amém, Jesus. Que estão ouvindo esse podcast ou que ouvirão em algum dia, em algum momento. Todas elas que estão num momento como eu estive, sentindo muita dor, sentindo muita raiva, muito rancor, uma raiz de amargura, algo muito ruim, um peso, algo está nelas. E elas estão carregando essas pessoas que a têm machucado esse tempo todo. Mas que agora, nesse momento, ela está dizendo para ti, Senhor, eu sou uma dessas pessoas. Amém, eu reconheço que eu não quero, eu reconheço que eu não desejo, eu reconheço que eu não sinto vontade. Mas que hoje eu entendi que eu não tenho que ter vontade, eu entendi que é uma decisão, eu entendi e eu decido hoje me libertar, ficar livre. Em nome de Jesus. Então, Pai, eu disse, essa pessoa, eu te peço em nome de Jesus, nós te pedimos agora. Amém. Ajuda, meu Senhor. Ajuda, agora. Espírito Santo. Toca, meu Senhor. Passa aí agora com o teu poder, limpando com o teu sangue, como tu fizeste comigo, como tu arrancou. Que Amém. Depois eu procurava, cadê o sentimento quando fala dessa pessoa? Eu não sinto mais dor, eu não sinto mais raiva, eu não sinto mais ódio, eu não sinto mais nada. Cheguei ao ponto de ir ao encontro dessa pessoa e dar um abraço e dizer, a partir de hoje eu te perdoo em nome de Jesus, porque eu não estou sentindo mais nada contra você. Aleluia. Senhor, ajuda também a essas pessoas, a partir de hoje, elas se tornarem livres, curadas, libertas, saradas e preparadas, Pai, para receber, meu Senhor, o passaporte com autorização, porque elas já receberam o passaporte, mas elas precisam agora da autorização
para ir morar contigo. Deus, nós sabemos que tem uma festa preparada para nós. Amém. Eu Amém. chamo a grande festa, a festa que a Bíblia chama em alguns textos a boda do Cordeiro, Jesus. a festa que todos nós precisamos estar preparados Glória para a Deus. participar dessa festa. E nessa festa não se participa de qualquer jeito, Glória não se a Deus. participa de qualquer forma. Senhor, nos limpa, nos purifica, nos ajuda. E a partir de hoje nós vamos todos estar orando, todas as pessoas têm esse sentimento. Não foi de um dia que arrancou, eu levei meses, anos, todo dia orando por aquela pessoa. Essas pessoas, a partir de hoje, eu sei que vão orar, vão, mesmo sem querer, eu dizia assim, desse jeito: Senhor, eu não quero dizer o nome, mas eu vou dizer, eu decido dizer a partir de hoje, eu perdoo fulano de tal que me Amém. fez isso, que me magoou, que me machucou, que me feriu, em nome de Jesus. Em nome Amém. de Jesus, a partir de hoje, eu estou liberando essa pessoa, eu não vou mais carregar ela junto comigo, algemada junto comigo. A partir de hoje ela está livre, e eu também estou livre, que eu não Amém. quero mais esse peso comigo. Deus, em nome de Jesus, eu já te oro agradecido, crendo que milagre já aconteceu. Amém. Aqui. Nome Milagre de já Jesus. aconteceu. Pessoas estão livres, pessoas estão Nome de libertas, Jesus. estão saradas a partir de hoje. Mesmo que você continue tendo esse sentimento, não pense que é assim, mas o Senhor Vai ser instantâneo, vai ser né? instantâneo, mas o Senhor, só com Tem a que se decisão que você esforçar. tomou hoje, Amém. e você continuar se esforçando e orando e abençoando essa vida. Glória. Era assim que ela fazia. Todos os dias eu abençoo essa vida em nome de Jesus, em todas as áreas da vida dela. Eu abençoava dessa pessoa. Glória. Então você vai fazer Amém. isso. E eu creio que você, a partir de hoje, já recebeu esse Amém. perdão em nome de Em Jesus. Glória a nome de Deus. Jesus. Eu Amém. creio. Se quiserem orar também. Amém. Amém. Está amém. selado, está Tá ligado selado. aqui na terra. E você que está aí conosco, se inscreve no nosso canal, né? É. Para poder mostrar aí a presença, a participação. Afinal, estamos numa mesa. Essa mesa ela precisa ser grande, né? Grande. E conta com você, e de repente você vai estar aqui com a gente. Com- uma hora dessa, conosco né? a qualquer momento. É conversa entre amigos. A gente vai até depois fazer um sorteio aí entre as pessoas que seguem o canal para Pois fazer, fazer um podcast desafio. com mais pessoas aqui, com essas pessoas que nos seguem, né? Verdade, Então, assim, verdade. eu estou muito feliz com esse mover do Senhor nessa Amém. noite, porque é o que eu falei, assim, a gente nunca fez um momento de oração no podcast. A gente ora antes, Pelo a menos gente dentro ora do depois. podcast, Mas a gravidade e a necessidade, a importância do tema faz com que haja um mover do Senhor, e a gente crê que esse mover que está aqui está também manifestado na vida Das dessa pessoas. pessoa. Essa Amém. pessoa, você que está nos ouvindo, aí, se você carregava algo até agora, você vai dormir muito melhor hoje. Com certeza, mais Você leve. vai ter um dia muito melhor, né? João 8,32 nos ensina que quando nós conhecemos a verdade, que é A verdade Jesus, liberta. ela tem um poder de libertar. Verdade. Então, se você conhece, não de ouvir falar, não de ler, não de admirar em algum lugar, mas se você conhece mesmo de intimidade, você vai poder desfrutar dessa liberdade. Pastor, eu quero fazer mais uma pergunta, antes de liberar a senhora, né? O que é que a gente, todos nós conhecemos de repente, agora com essa clareza do podcast aqui, com esse debate desse tema, certamente na nossa mente veio as situações que a gente pediu perdão, as pessoas tal, mas certamente tem pessoas, veio à nossa mente pessoas que a gente conhece, que guardam uma mágoa, que tem dificuldade de perdoar. Que conselho a senhora daria para essa pessoa hoje, que sabe que existe uma pessoa no seu rol de amizade que tem uma dificuldade de liberar perdão? Que conselho a senhora dá para essa pessoa hoje? A esta pessoa, Entendeu a pergunta? pronto. Peraí, a pergunta, ela tem dificuldade de perdoar Não, ela mesma? ela ou conhece alguém Pronto, ela que conhece ela alguém. já, diante de tudo isso, ela está aqui assistindo, ela já foi tocada pelo Senhor. Então, ela já sabe a vida dela, a parte dela, mas ela conhece alguém que, do rol de amizade dela, um familiar, um irmão, um cônjuge, um colega de trabalho, um colega de ministério. Que atitude que essa pessoa, como servo do Senhor, ela poderia, na sua visão, tomar hoje, amanhã, para, de repente, levar essa temática para o coração dessa pessoa? Pronto. Primeiro passo, ela precisa, né, tocar nesse assunto com essa pessoa. Eu sei que vai ferir a pessoa novamente. Mandar o link do podcast. Isso. Esse é o Mas para que essa pessoa ela possa, né, ser
curada, ser livre também, como ela a partir de hoje vai ser, eu não tenho dúvida disso. Amém. Só precisa ela passar esse podcast para ela, porque através dessas leituras que já foram citadas aqui, dentre outras, como também meditar na palavra do Senhor, que nós temos aí tem gente que considera pouco, eu acho que é o suficiente, os 27 partes na Bíblia, ou textos que cita acerca do perdão, é algo muito importante, muito necessário. Se não fosse, Jesus não tinha dito, mandamentos eu vos dou, que ameis uns aos outros, assim como eu vos tenho amado, e por aí. Então, tem muitas orientações. Paulo também aos Colossenses, sujeitai-vos uns aos outros, em amor, em unidade. Então, é muito importante, é muito necessário. E ela ouviu hoje, ela entendeu que essa pessoa precisa ser verdadeiramente, ela foi salva a partir do momento de que ela recebeu a Jesus. Se é que ela já tomou essa atitude, se não, ela precisa. Mas digamos que já, ou ainda que não, independente disso, de que se essa pessoa não tomou essa atitude, ela precisa se libertar, se tornar uma pessoa livre, para que ela possa ter paz, que ela possa ter tranquilidade, que ela possa dormir em paz, livrar de todo esse peso, de todo esse sentimento ruim. E a partir daí, já vai ser só o suficiente, porque de repente ela não vai ter muito argumento para talvez conversar com essa pessoa. fazer o que você fez, pastora, né? Você demorou 5 anos com mágoa, com ódio, com raiva, e aguardava que a pessoa viesse até você. Até que um dia, né, você decidiu ir até a pessoa. Talvez, independente de tudo que você colocou, né, do podcast, do estudo da palavra, da leitura, é que essa pessoa, né, que ainda não está conseguindo liberar, procure a outra pessoa e libere. Porque talvez eu entendo que esse foi o momento da tua libertação. No dia que você procurou, abraçou e disse, agora eu te perdoo em nome de Jesus, quebrou. Foi. Decisão. Chorando, porque eu estava com dor, viu? Eu não estava com desejo. Eu estava sentindo ainda todo sentimento ruim. Mas eu tomei essa atitude e fiz. Mas eu ainda vou deixar para essas pessoas que ela separe antes todos os textos bíblicos e fala acerca do perdão. Principalmente esses foram citados hoje. E dá essa para essa pessoa. Pede a ela para assistir esse podcast. E aí eu creio. Aprender um pouquinho. E ela também comece a orar por essa pessoa. E Deus vai fazer. Vai conduzir. Vai conduzir, vai orientar. E eu creio que essa pessoa também vai conseguir. Glória a Deus. Amém. Excelente resposta. Acrescentaria o amor, né? Coloca um amor, né? Porque às vezes a gente vai ao outro com um olhar de julgamento, um olhar de apontar de dedo. Você precisa fazer isso. Não, a pessoa já sabe. Esquece, né? Joga um, né? Tem mais 3 para cá. Você falou importante. Quando eu fui, a pessoa que eu ia brigar, que eu ia esbravejar, que eu ia tocar no assunto, que eu ia jogar na cara. Não, eu não vim te dizer nada, eu só vim te dar um abraço. O quê? Depois ela chorou. Eu te magoei, eu te machuquei, e você não me diz nada, você só vem aqui, você não me culpou, você só vem me pedir perdão. Perdão, sou eu que tenho que te pedir perdão. Eu disse, não, eu preciso te perdoar para eu ser livre. Glória a Deus. Eu preciso te liberar, porque eu estou te carregando. Glória. Então você precisa ser livre. Vai em paz. Me lembrei que agora hoje saiu na mídia, não sei se vocês viram aí, quem está acompanhando nos viu, que ontem à noite, isso foi lá no meu condomínio, que está na mídia toda aí, um recém-morador lá do nosso condomínio, tem menos de 2 meses que ele mora lá, ele é um major do Exército, e ele veio do Rio de Janeiro transferido para cá e não tem carro. E a vaga do carro dele, ele queria a vaga desocupada do carro dele. E pelo que me falaram lá, ele já falou 2 vezes com alguém que usava a vaga, dizendo assim, não bote mais a vaga aqui, porque eu sou o morador do apartamento agora, e mesmo sem carro, eu quero minha vaga vazia. E ontem, é o direito, né? Ontem ele estava na piscina, bebeu o dia inteiro e tal, quando ele desceu, viu a vaga do rapaz no carro. Então o que ele fez? Ele foi em casa, pegou a arma dele, ele deu 11 tiros no carro. No carro? No carro. Ainda bem que foi no carro, né? 11 tiros no carro. Não foi 2 nem 5, não. Foi 11 tiros do carro. As 5 vagas no meu carro. E aí, quando eu cheguei da igreja ontem, estou vendo aquela agonia de polícia, nem entrar no condomínio não podia. Tanto polícia militar quanto polícia do Exército. Depois a gente soube que ele era um oficial do Exército, que a polícia militar chegou a prender. O que estava com o que carro aferiu lá. a arma. Não, o que aferiu os tiros.
né? Aí ele não aceitou ser conduzido pela polícia militar, por ser major, e pediu a presença da polícia do exército, mesmo assim foi conduzido e tal. E aí vem essa falta de amor ao próximo, né? Então, quando a gente fala de perdão, a gente precisa colocar o amor sobre todas as coisas, né? Cristo nos amou e a gente precisa amar o próximo. Então, hoje a gente está vivendo uma fase assim de que tem que deixar passar tudo. A gente não pode carregar mais nada. Alguém falou alguma coisa para você, aquela questão do cheque branco. Cara, você não tem poder para mim. Não lhe dou essa autoridade de você me machucar, de você me magoar, de você me ferir, porque assim, eu estou numa outra frequência. Eu estou vivendo o amor de Jesus, eu estou vivendo a paz de Jesus, o perdão de Jesus. Tudo que você fez para mim, eu preciso exercer uma atitude, dizer, quero liberar perdão. É isso. É por aí. Jesus está às portas. Não faltou nessa noite dicas, ferramentas, oportunidade, direcionamento, testemunho, sobretudo, porque oração. Quando a gente fala de testemunho, está falando da própria vida, né? Oração. Então, eu me dou por satisfeito aí, glória a Deus, uma hora e meia aí no ar. Tá ótimo. Glorifico a Deus. Pastora Rose, mais uma vez, obrigado pela presença. Considerações finais aí, né? O que é que a senhora finalizaria aí para a gente encerrar? Eu agradeço, em primeiro lugar, a Deus, né, pela oportunidade de estarmos aqui falando sobre Ele, sobre a palavra dEle. Agradeço também a vocês, né, por essa confiança, por essa oportunidade. Agradeço aos amigos, pastor Renato, bispo Zé Valdice, muita responsabilidade. Agradeço a todos os ouvintes, né, que dispensaram o seu tempo, esse momento todo aí para estar conosco, nos ouvindo. E eu quero abençoá-los em nome de Jesus a este trabalho de vocês, a esse podcast, que o Senhor continue dando graça, sabedoria, né, dando condições físicas, também como materiais, para que continue, como também que Ele abençoe cada uma das pessoas que estiveram conosco esse tempo todo e aquelas que ouvirão esse podcast algum dia das vidas. Que Deus as abençoe e que as ajude a perdoar e que elas sejam completamente livres. Amém. Né? Para se encontrar com Cristo. Amém. A você que nos acompanhou até agora, né? Muito obrigado pela sua audiência, pela sua presença, por estar na mesa conosco, né? Nesse podcast. Conversa entre amigos, né? E para semana vai ter outra mulher, né? Mais uma amiga. A mulher, sabe que no começo dos programas disseram assim, e não entrevista a mulher, não? Eu disse, rapaz, aí cadê as amigas que a gente tem? Vamos trazer as amigas para perto. Verdade. E aí vai ter uma grande amiga também, companheira de ministério durante muito tempo. Muito tempo. Ainda é, né? Ainda é, porque o reino é um só. O reino é um só, verdade. Uma guerreira, uma valente. Pastora Margarida. Vai ser a nossa próxima convidada para estar com a gente. Ela vai falar de um tema muito importante, que é o papel da mulher cristã nos dias de hoje. Olha aí, então, o papel da mulher cristã nos dias de hoje. Realmente, os dias de hoje não são dias bons. E como a mulher cristã pode se posiciona, se posicionar, ser um exemplo, fazer valer né, a vontade do Senhor. Características que só as mulheres têm, usar esse poder que só as mulheres têm. Exatamente. Né? Minha esposa mesmo usou o poder dela, acho que nem falei isso com vocês, né? Quem está com um cachorrinho lá em casa agora, né? Eu nunca imaginei ter cachorro, então ela usou o poder dela de persuasão, de mãe, de esposa. E aí, então as mulheres hoje precisam entender o seu papel e usar isso para o benefício do reino de Deus. Usar isso para se posicionar. Próxima semana a gente tá junto aí. Mais uma vez. Um beijo.